noite a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de mecânica analítica, esta aula número 32. Vamos estudar a dinâmica de circuitos elétricos. Vamos obter as equações de movimento para circuitos elétricos, sistemas elétricos, e por dois métodos, né? O método direto e o método alternativo, que usa de princípios variacionais. Já vimos em aulas passadas a dinâmica de sistemas mecânicos. Também o objetivo era obter as equações de movimento para sistemas mecânicos, usando os dois métodos, o método direto e os princípios variacionais. Partimos agora para atingir este objetivo para sistemas elétricos. E mais futuramente, para terminar a disciplina, nós vamos unir os dois temas e obter a dinâmica as equações de movimento para sistemas eletromecânicos usando os dois métodos. Bom, nesta aula, vamos tratar de analogias eletromecânicas. Por favor. Kelly. Analogias eletromecânicas. Então, o aluno terá aqui, nas aulas anteriores, para acompanhar essa aula. O circuito RLC dos exemplos 5.1 e 5.2 é análogo ao sistema mecânico massa-mola amortecedor do exemplo 7, no sentido de que o comportamento dinâmico do sistema elétrico é descrito por uma equação diferencial, a 537, que é completamente análoga à equação 146, que descreve o comportamento dinâmico do sistema mecânico. Por favor. Os elementos análogos e variáveis análogas são exibidos em posições correspondentes nos diagramas simbólicos da figura 5.11 a seguir. Observe que cada elemento na figura 5.11 conecta pontos rotulados com variáveis que entram na relação constitutiva desse elemento. Por exemplo, a relação constitutiva para o capacitor é Q igual a C vezes I, enquanto o elemento mecânico análogo, a partícula de massa newtoniana, tem relação velocidade-momento dada por P igual a mv. Vamos para frente. Vamos colocar a figura, a próximo slide. Estamos aguardando. Aconteceu algum problema? Travou? Aí. Muito bem. Estão me escutando? Tudo bem, né? Perfeito. Tá certo, Kelly. Tava bom. Volta lá. Professor, desculpa, está com delay. Já voltei. É que está com um delay bem grande. Já voltei. Tá bom, não tem problema, a gente aguarda. Sem problemas. Acontece nas melhores famílias. Então, aí. Vamos ver. Vamos aguardar o aparecimento da figura.
Certo. Esta é a figura 5.11, que mostra a analogia entre um sistema elétrico, um circuito elétrico RLC, constituído de um resistor, indutor e capacitor, e o sistema mecânico massa-mola amortecedor. Então, está aí essa figura. Para frente. Baseado na figura 5.11, pode-se dizer que, para qualquer circuito linear, existe um sistema mecânico linear análogo, no qual o movimento é ao longo de um único eixo. Fontes ideais de tensão e corrente no circuito elétrico são modeladas por fontes de velocidade prescritas e carregamentos de força prescritos. Para frente. Não apenas os sistemas análogos têm elementos análogos conforme indicado na figura 5.11, mas os elementos são conectados de tal forma que os sistemas são topologicamente equivalentes. Isso decorre do fato que a analogia também se estende às leis de interconexão em sistemas elétricos e mecânicos. À frente. Em circuitos elétricos, a lei das correntes de Kirchhoff requer que a soma de todas as correntes que entram em um nó seja zero. Em sistemas mecânicos, em cada nó mecânico, ou seja, em cada junção sem massa, deve haver equilíbrio de forças. A força líquida atuando na junção deve ser zero. Para frente. A lei das tensões de Kirchhoff requer que a soma de todas as quedas de tensão ao redor de um circuito fechado seja igual a zero. Em sistemas mecânicos, a compatibilidade geométrica requer que a soma das diferenças de velocidade entre os elementos em qualquer cadeia fechada conectada seja zero. A analogia que acabamos de descrever não é estritamente limitada a sistemas com elementos mecânicos e elétricos lineares. Em princípio, poderia haver relações constitutivas não lineares análogas. Por exemplo, um resistor não linear pode ser análogo a um amortecedor não linear. As variáveis análogas empregadas não seriam afetadas, nem as leis de interconexão. Para frente. Além da analogia que acabamos de descrever, há várias outras possibilidades. Por exemplo, um circuito elétrico pode ser análogo a outro circuito elétrico diferente, na medida em que suas dinâmicas são descritas por equações diferenciais análogas. A base para essa assim chamada analogia dual é indicada esquematicamente na figura 5.12 a seguir, onde elementos análogos e variáveis idênticas ocupam posições correspondentes nos dois diagramas. Então, vamos mostrar a figura 5.12, mostra aí a analogia dual para circuitos elétricos. Então, temos dois circuitos elétricos diferentes análogos. Para frente. Nesta analogia, os papéis das duas leis de Kirchhoff se alternam. Circuitos análogos têm topologias de conexão complementares em que os nós de um circuito são análogos às malhas do outro. Por causa disso, uma analogia dual existe para uma determinada rede somente quando a topologia da rede é tal que uma rede com topologia complementar pode ser encontrada. Para frente.
Tal rede não pode ser encontrada se a rede original não é plana, ou seja, se o diagrama da rede não puder ser desenhado em um plano sem conexões cruzadas. Também existe uma analogia dual semelhante para sistemas mecânicos, em que os papéis de molas e massas são trocados. Para frente. Há uma analogia eletromecânica bem conhecida, baseada na analogia entre os diagramas à direita das figuras 5.11 e 5.12. Nesta analogia, os elementos de armazenamento de energia, potencial, a mola mecânica e o capacitor elétrico, são análogos, e os elementos de armazenamento de energia cinética, a partícula de massa e o indutor, são análogos. Para frente. Esta analogia é particularmente apropriada para descrever o comportamento dos elementos individuais. No entanto, ela não é tão bem adaptada para descrever o comportamento dos circuitos e sistemas como um todo, por causa do intercâmbio na topologia de conexão que está envolvida. A lei do nó elétrico é análoga à lei da malha mecânica e vice-versa. Além disso, a analogia falha para um circuito ou sistema que não é plano. Para frente. Bom, e aqui terminamos esta aula. Obrigado pela atenção e aguardem a próxima aula.